Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Paulo Pisco pertence ao grupo parlamentar do Partido Socialista e é ainda coordenador na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Na segunda parte da grande entrevista à Lusopress, Paulo Pisco não esquece o trabalho do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Foi ainda tema de análise a situação da Caixa Geral de Depósitos em França e a relação entre Portugal e as suas comunidades espalhadas pelo mundo. Numa mensagem aos portugueses residentes no estrangeiro, Paulo Pisco apela a uma maior adesão às eleições depois das alterações às leis eleitorais aprovadas pela Assembleia da República. Tem sido um trabalho extraordinariamente positivo. Tem sido muito bom porque nós vimos agora, com o culminar da alteração às leis eleitorais, com base em propostas apresentadas pelo Governo, e que, na realidade, foi necessário manter uma orientação muito determinada, porque houve dificuldades várias ao longo do caminho para implementar algumas das medidas, muito particularmente o recenseamento automático, porque não era consensual que, mesmo em termos da administração, todos pretendessem ou estivessem de corpo e alma com este desígnio de aumentar de uma maneira muito alargada as possibilidades de participação dos portugueses residentes no estrangeiro, mas também a nível de outras questões, as questões relacionadas com o que tem a ver com a própria modernização dos serviços consulares, o que tem a ver com o novo estatuto para o movimento associativo, tudo o que tem a ver com as questões relacionadas com os empresários da diáspora, que houve aqui também neste domínio um grande avanço, as negociações que houve com os sindicatos a nível dos funcionários consulares, mas também de todos aqueles que pertencem ao quadro externo, que passaram a ter condições muito melhores, designadamente porque, por exemplo, aqueles que descontavam o seu IRS em Portugal ficavam sujeitos a um corte muito grande, precisamente porque, tentando exercer funções no estrangeiro, ao fazerem os descontos do IRS em Portugal, os cortes eram maiores, porque os salários eram mais elevados, porque estão na proporção com aquilo que ganham no estrangeiro, mas depois acabavam por ficar limitados em termos de rendimentos no estrangeiro. Portanto, a adoção de forma permanente do mecanismo de correção cambial são aspectos relevantes para todos aqueles que exercem funções no exterior, sejam as pessoas, sejam os funcionários consulares, sejam os funcionários dos centros Camões, etc. O Secretário de Estado tem estado também muito presente em alguns dos países que exigiam, de facto, uma grande atenção, como é o caso da Venezuela. O Secretário de Estado foi 4 vezes à Venezuela, teve um trabalho muito meritório no que diz respeito à identificação das necessidades que os portugueses passavam e passam na Venezuela em termos sociais, porque a situação é extraordinariamente complicada. Portanto, ele teve aí um papel muito importante. Teve um papel muito importante também no que diz respeito ao acordo que foi assinado entre Portugal e Luxemburgo para, por um lado, para o acordo de formação profissional em língua portuguesa para ajudar a nossa comunidade, que é aquela que no Luxemburgo tem o maior nível de desemprego. E, portanto, isso muitas vezes, em grande parte das vezes, deve-se, de facto,
aos problemas relacionados com a formação associados ao domínio da língua e, portanto, o facto de haver um acordo entre os Ministérios do Trabalho dos dois países ajuda bastante a que os portugueses possam, de facto, progredir em termos profissionais, porque isso impedia-lhes não só a progressão profissional, o facto de não terem um reconhecimento oficial em termos de ações formativas, impedia-os de terem uma progressão profissional e também, obviamente, em consequência disso, de poderem oferir melhores ordenados. De uma maneira geral, o Secretário de Estado tem estado muito bem, tem mantido uma relação de grande proximidade com as nossas comunidades, julgo que isso é muito importante, porque ele tem também aquela escola que é a escola da autárquica, portanto, enquanto Presidente de Câmara que foi no município de Baião, ele teve essa experiência de uma relação de proximidade com as pessoas. Ele acho que é também uma pessoa naturalmente afetiva e preocupada e interessada pelas pessoas. Eu julgo que isto tudo são dimensões da maior importância para que as comunidades vejam nele alguém com quem podem contar e que está verdadeiramente empenhado em fazer tudo o que puder pela valorização das nossas comunidades. Eu acho que esse sentimento é um sentimento recorrente e é um sentimento de alguma forma real e que eu acho que é compreensível. É compreensível porque, em primeiro lugar, é muito difícil, por vezes, o governo, o Estado português, chegar a todos os portugueses que estão na Europa ou estão por todo o mundo. Por uma razão muito simples, é que os portugueses não vivem aglomerados num só sítio, o que facilitaria os contactos. Por exemplo, os portugueses vivem completamente dispersos por todo o mundo e, portanto, isto acaba por criar algumas dificuldades no contacto com as pessoas e até mesmo, de alguma forma, também no desenho das políticas que lhes possam ser dirigidas. De qualquer maneira, eu julgo que uma das funções que o nosso sistema político procura desempenhar de uma maneira crescentemente de proximidade, quer a nível da Assembleia da República, quer a nível do Governo, quer a nível da Presidência da República, também de alguma maneira a nível dos próprios Presidentes de Câmara, que têm muitas vezes uma relação de proximidade com os seus concidadãos do mesmo Conselho. Eu estou convencido que tem havido, de alguma maneira, há um esforço e tem havido um aumento dessa proximidade. Eu dou um exemplo muito simples e que é subejamente conhecido de todos. O facto de, por exemplo, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro terem passado desde 2016 a celebrar também o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas junto das comunidades, a primeira foi aliás em Paris, isto tem um grande significado de uma mudança de atitude por parte de Portugal, portanto do Estado português, dos seus representantes na sua relação com as comunidades que estão espalhadas pelo mundo. Os deputados da Assembleia da República, que são 4 só, que são poucos para o número de portugueses existentes no mundo, procuram sempre também, eu acho que é comum a todos os deputados eleitos pelos círculos da imigração, procuram estar sempre o mais presentes possível junto das nossas comunidades e, portanto, isso também é uma função de representação e de essa proximidade de procurar que eles não sejam abandonados. E depois, a nível das câmaras municipais também, há muitos presidentes de câmara que se deslocam com alguma regularidade junto das suas comunidades que saíram do Conselho e que se concentram em algumas cidades, em algumas regiões ou em alguns países. Por exemplo, eu participei, não há muito tempo, num almoço no Luxemburgo com santacombadentes e junto estava o Presidente da Câmara e eram cerca de 250 santacombadentes. Portanto, há também esta proximidade
que se procura, que os próprios presidentes de Câmara também procuram manter. É claro que este é um trabalho que tem que ser levado em permanência e que, além desta representação, porque nós estamos a falar um pouco em termos de representação de presença física junto das nossas comunidades, é claro que também aqui, muito particularmente na Assembleia da República, tem que haver um trabalho de legislação e de acompanhamento daquilo que são os melhores interesses dos portugueses residentes no estrangeiro. Muitas vezes surgem questões que são relevantes e que ajudam a que os problemas possam ser desbloqueados, a fazer um acompanhamento mais de proximidade. Por exemplo, eu recordo o papel, que na minha opinião foi importante, que o Partido Socialista e que eu próprio tivemos no acompanhamento e até na procura de contributos ativos para a resolução do problema dos imigrantes lesados do BES. Eu julgo que isso é um dos aspectos muito importantes, que eu acompanhei com uma grande proximidade, com tomadas de posição de todo o tipo, falando com muita regularidade, escrevendo na imprensa, tomando posições mesmo junto dos órgãos do meu partido, fazendo um contacto, mantendo uma relação de proximidade com os representantes dos lesados do BES, de forma a poder ajudá-los na procura de soluções que pudessem ir ao encontro das suas expectativas. E há, de facto, uma mudança radical, porque enquanto que no anterior governo do PSD o próprio primeiro-ministro de então, Passos Coelho, tinha fechado a possibilidade de o governo se meter nesse assunto porque dizia que era um assunto privado dos bancos, nunca foi esse o meu entendimento. E lutei sempre para que o próprio governo se envolvesse, e o próprio primeiro-ministro António Costa chegou mesmo a tomar posição e a envolver-se, e a verdade é que foi com este governo que começaram a surgir as soluções e começaram a ser tomadas decisões que vão ao encontro das melhores expectativas dos imigrantes lesados do BES. Portanto, este é um dos exemplos que eu gostaria também aqui de sublinhar enquanto ação de proximidade e no sentido de fazer de desmistificar aquela ideia de que, de facto, os portugueses residentes no estrangeiro estão abandonados das instituições em Portugal. Não é verdade, embora compreenda esse sentimento, e que também julgo que tem a ver com o facto de os portugueses terem sempre muito enraizada a saudade do seu país. Tem o coração sempre muito próximo de Portugal. É um sentimento muito forte de pertença, é um sentimento de patriotismo que se acentua por parte de todos aqueles que estão a viver e a trabalhar no estrangeiro, porque esta distância, esta ausência acaba por criar uma saudade maior e uma necessidade de maior atenção. É por isso que depois, muitas vezes, surge essa ideia de que o país os abandona. Não acredito que o país os abandona, compreendo esse sentimento, mas o país não os abandona. Não os abandona porque há um Presidente da República que está sempre a falar nos portugueses residentes no estrangeiro, há um Primeiro-Ministro que tem uma extraordinária sensibilidade, há um Ministro dos Negócios Estrangeiros que compreende e conhece e tem aprofundado as questões relacionadas com a importância das nossas comunidades como nunca nenhum outro fez. Temos um Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, que mantém uma grande proximidade das nossas comunidades. Os deputados na Assembleia da República fazem o melhor que podem para manter também essa proximidade, para os representar bem e para responder a todas as suas questões. Portanto, apesar de haver esse sentimento, que eu compreendo, mas não acho que se possa dizer que eles estão abandonados. A minha posição sobre este problema é que eu, aliás, tive a oportunidade de participar aqui até na Assembleia da República numa audição com alguns dos representantes dos trabalhadores em greve na Comissão de Orçamento e Finanças. Eu tive a oportunidade de dizer
que é preciso muito cuidado com aquilo que está a fazer à Caixa Geral de Depósitos em França. Tive a oportunidade até de, na sequência destes encontros, ter divulgado uma nota com uma declaração do Primeiro-Ministro António Costa dizendo que a Caixa Geral de Depósitos em França é estratégica para Portugal. E, ao ser estratégica para Portugal, isso significa que, ao contrário daquilo que alguns diziam, que iria haver fecho de balcões, que iria haver despedimentos, isso não é verdade. Porque precisamente por ser estratégica, a Caixa Geral de Depósitos em França, é que não vai haver despedimentos, não vai haver fecho de balcões, e será sempre uma das representações da Caixa Geral de Depósitos que terá uma enorme importância no universo dos resultados da Caixa. Até porque a Caixa Geral de Depósitos está implantada em meios onde a nossa comunidade é uma comunidade muito grande, é uma comunidade muito poderosa, é uma comunidade onde existem muitos empresários e, portanto, a Caixa Geral de Depósitos é absolutamente estratégica que mantenha as suas posições em França. Agora, eu também julgo que, havendo tensões internas dentro da Caixa Geral de Depósitos, é preciso cuidado com aquilo que se está a fazer para não prejudicar a Caixa, para não prejudicar a imagem da Caixa e para que ela possa servir, de facto, aquilo que é o seu propósito principal, que é apoiar a nossa comunidade. Apoiar a nossa comunidade a todos os níveis, mas também apoiar os investimentos em Portugal, seja de portugueses, seja de franceses, e esse tem sido um dos trabalhos que a Caixa tem feito. E tem que continuar a fazer. Agora, tem que também, as direções têm que estar conscientes que têm que dar condições aos seus funcionários para o desempenho das suas funções. A Caixa tem que estar à altura da sua missão, tem que ser célere, tem que ser eficiente, tem que ser moderna, tem que ser rápida, tem que saber dar resposta, porque a concorrência também é muito grande. E, portanto, é fundamental que se eliminem todos estes focos de tensão que não fazem sentido nenhum e não ajudam em nada a Caixa a cumprir a sua missão junto à nossa comunidade. A Caixa, em França, muito particularmente, é como a TAP, é um dos nossos símbolos, nacionais e, portanto, é preciso cuidado com aquilo que está a fazer. Em termos de mensagem, aquilo que eu gostaria de dizer para os portugueses residentes no estrangeiro é que eu tenho uma imensa admiração pelos portugueses que estão lá fora e pela forma como eles mantêm a sua ligação ao nosso país. É uma ligação afetiva que se vê muitas vezes pelas iniciativas do movimento associativo, pelos próprios ranchos folclóricos, que é uma forma fortíssima de ligação à sua terra e às suas origens, pelas iniciativas culturais que os portugueses desenvolvem dentro do movimento associativo e mesmo fora do movimento associativo em termos de representação da nossa comunidade junto das localidades e dos países, das cidades onde elas estão. É por isso que o grande apelo que eu gostaria de deixar aos portugueses, agora que nós estamos a viver uma revolução em termos eleitorais e que pode melhorar substancialmente a representação e a percepção que Portugal tem dos portugueses residentes no estrangeiro, é que dessem atenção a esta transformação a nível das leis eleitorais com um impacto muito grande na possibilidade de os portugueses residentes no estrangeiro participarem em todos os atos eleitorais que se realizam em Portugal, quer para a Assembleia da República, escolhendo os deputados que os representam, quer para a Presidência da República, escolhendo o Presidente, quer a nível do Parlamento Europeu, ou também em atos referendários, que não é algo muito corrente no nosso país, mas também poderão participar. E, portanto, com esta alteração de grande profundidade, eu julgo que a mensagem que neste momento eu gostaria de deixar aos portugueses era que não deixassem de responder participando eleitoralmente. É da maior importância para o nosso país, é da maior importância para o sentido de coesão nacional que nós desejamos que Portugal tenha, unindo os portugueses que estão em Portugal com os portugueses que estão fora do país, espalhados por todo o mundo. É da maior importância que os portugueses aproveitem esta oportunidade e participem
e votem escolhendo os seus representantes, para que o trabalho que foi feito aqui na Assembleia da República, que foi feito pelo Governo, que foi feito por outros organismos da administração pública, não tenha sido um trabalho em vão. Depende agora muito também da forma como os portugueses residentes no estrangeiro responderem a esta transformação, que é uma verdadeira revolução que se operou aqui na Assembleia da República recentemente, que foi a aprovação das alterações às leis eleitorais que vão garantir uma maior e muito mais alargada participação dos portugueses residentes no estrangeiro. Portanto, esta é a minha principal mensagem que gostaria de deixar, porque me parece que tudo aquilo que aconteceu está cheio de implicações para o futuro. Esta alteração não é apenas uma alteração que tem um impacto imediato agora, vai trazer também muitas outras alterações para o futuro, porque é de tal maneira gigantesca que terá outro tipo de consequências, muitas delas que provavelmente nós agora ainda não temos essa percepção. Portanto, é esta a minha principal mensagem. Não deixem de dar uma resposta a este universo de possibilidades que se abriu com a alteração às leis eleitorais para os portugueses residentes no estrangeiro.